Eu sei que já disseram pra você que emagrecer rápido é a melhor opção que tem e é a melhor coisa do mundo, né? Que quanto mais rápido você perder peso, melhor, porque você vai se sentir empolgada, você vai se sentir engajada, você vai ver os resultados e vai dar ânimo pra continuar. Mas e se eu te dissesse que emagrecer rápido assim, da noite pro dia, é a pior coisa que você pode fazer pelo seu corpo e pela sua mente? O problema aqui não é o peso que você perde, mas é quem você se torna depois que esse peso vai embora. Porque se ele for embora e você continuar a mesma mulher, você pode ter certeza que ele vai voltar. Meu nome é Cássia Milani, terapeuta alimentar e técnica de nutrição, e nesse canal aqui você aprende a como ensinar o seu cérebro a parar de usar comida como forma de aliviar suas emoções e encontra um caminho de emagrecimento que é muito mais leve. Se você gosta desse tipo de conteúdo, segue o canal aqui e deixa o like nesse vídeo. Eu sei que é um pouco frustrante o que eu vou te dizer aqui e talvez você não goste muito de ouvir, mas eu acredito, tenho como premissa do meu trabalho, que o emagrecimento ele precisa acontecer durante um tempo que é saudável. Nem muito rápido, obviamente, nem muito devagar. Mas o que eu observo muito por aí são promessas cada vez mais fortes, cada vez mais provocativas de que você tem que emagrecer todo o peso que você ganhou ao longo de uma vida em 30 dias, em 3 meses que seja. Como que uma pessoa que foi obesa, por exemplo, ao longo de anos e anos, vai querer resolver o problema dela assim, em 3 meses? Falando em voz alta parece até um pouco estranho, né? Mas é o que a galera promete e, na verdade, é o que a maioria das pessoas querem ouvir. E eu sei que pode soar desanimador pensar que realmente não vai dar pra eu dormir e acordar magra. Mas o que eu quero trazer aqui pra você é uma reflexão muito importante e se isso não estiver claro na sua mente, nenhum peso que você perder, nenhum processo de emagrecimento que você tentar fazer vai ser realmente efetivo. Porque a maior parte dos processos de emagrecimento, que envolve dieta, que envolve treino, esse tipo de coisa, eles não levam em consideração a parte mais importante do processo de emagrecimento, que é você. Então, dedique um tempinho aqui a esse vídeo, porque eu tenho certeza que ele vai virar algumas chavinhas aí que estão faltando na sua cabeça. Mas vamos tentar entender aqui qual que é o cenário que você talvez esteja neste momento. O que acontece quando você tenta emagrecer rápido? Você tenta fazer uma dieta super restritiva, você faz muitos treinos, muito jejum, às vezes você utiliza de medicamentos, de chás, você corta isso, corta aquilo, 1000 coisas, come quase nada, né? Vive de luz e alface. E o que acontece muitas vezes é que você emagrece. Seu peso cai, você sobe na balança e fala, caraca, olha só minhas roupas, eu realmente estou mais magra. E talvez outras pessoas até te elogiem também. Inclusive, fica aqui um parênteses rapidinho. Não fique falando para as pessoas que elas emagreceram como se isso fosse um grande elogio, a menos que essa pessoa ela esteja comentando sobre, porque muitas vezes a pessoa pode ter emagrecido por estar doente e não necessariamente isso é bom, tá? Então, da mesma forma que você comentar com a pessoa que ela engordou é deselegante, você ficar falando, nossa, como você tá bonita, você emagreceu. Às vezes a pessoa tá com depressão, tá com transtorno alimentar e você tá reforçando, mesmo sem perceber esse padrão, tá? Então, só fechando parênteses, porque eu achei interessante comentar isso aqui, né? Dar um toque pra vocês, porque é muito comum. A pessoa emagrece e ela recebe muitos elogios, porque ela ficou mais bonita e não sei o quê. Mas a gente nunca sabe qual que é a realidade da pessoa, né? Mas o que acontece é, o seu peso mudou, as suas roupas mudaram, o número na balança mudou também, mas por dentro você continua mesmo. Você continua a mesma mulher, com os mesmos hábitos, com as mesmas crenças, com a mesma autoimagem. E mais importante de tudo, você ainda se vê da mesma forma que você se via antes. Você ainda está presa na sua velha versão. Tô falando por dentro, porque por fora pode ser que tenha mudado, mas e por dentro? Porque quando isso acontece, gera um grande conflito. Gera um conflito interno.
Porque você por fora mudou, mas por dentro não. Você fica meio que um Frankenstein. Sabe quando a gente era criança, brincava de boneca e arrancava a cabeça de uma barba e botava na outra e ia trocando? É mais ou menos isso. Você é uma parte é uma, outra parte é outra. E você fica meio que um Frankenstein, assim, você fica desconectada de você. Quando o seu corpo, ele muda primeiro do que a sua mente, digamos assim, do que o seu interior, gera um grande conflito interno. E nesse conflito interno é a sua versão mais antiga, mais enraizada em você, que vai ganhar e que vai te puxar para trás. Isso é uma das coisas que explica o efeito sanfona que muitas de vocês vivem presas, que emagrecem e ganham peso, emagrece e ganha peso, não consegue se manter porque tá tendo um conflito de autoimagem aí. E por que isso acontece? A sua autoimagem, ela molda a forma como você se vê, o que você acredita sobre você, o que você conclui sobre você e até mesmo o que você acredita merecer, o que você acredita que você é capaz, o que você acredita que é possível para você, o que você tem permissão para ser, estar e viver. E quando esse conflito interno acontece, o seu cérebro, né, o nosso cérebro de forma geral, ele não suporta lacunas em aberto. Ele não suporta não fechar um looping. Ele fica sempre procurando algo que vai fechar uma lacuna que está aberta. Ou então ele sempre está buscando no externo provas de que ele está correto, né? A gente tende a fazer isso ao longo do tempo. Né? O nosso cérebro tende a fazer isso, ele tende a se validar no externo. Então, quando o seu externo ele não valida o que você é internamente, ele vai tentar de outras maneiras buscar provas para se provar, digamos assim. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Se por fora, beleza, você emagreceu 10, 15, 20 quilos, você tá mais magra, tá linda, maravilhosa, mas por dentro você ainda tá com aquela autoimagem de incapacidade, de inconstância, de que você é uma fracassada, de que você é feia, de que você não sei o que, não sei o que, e por fora o seu cérebro tá em conflito porque você não tá vendo mais isso, ele vai procurar maneiras de comprovar que ele está certo e de provar para você que sim, você continua sendo uma inconstante, uma preguiçosa, uma fracassada, nananana. Basicamente, ele vai te puxar para você ser o que você era antes, para que você fique novamente alinhada, porque você tem que estar em estado de congruência. Estado de congruência é quando a gente está alinhado, né? Por dentro e por fora a gente está alinhado em uma única direção, num único objetivo, de uma única forma. Então, se você faz isso do lado de fora, não faz de dentro, o seu lado de dentro vai te puxar para o seu lado de dentro vai te empurrar de volta para o lado de fora, entendeu? E vai manifestar no seu corpo o que você continua sendo por dentro. Então, é importantíssimo, é fundamental que durante o processo de emagrecimento você não mude apenas o seu corpo, mas você mude quem você é, mas que você mude o seu interno também. E quando eu digo mudar o interno, eu não tô falando que você vai perder a sua essência, né? Tem até um pessoalzinho que brinca, e essas brincadeirinhas elas são muito perigosas, inclusive, porque você acha que é só uma brincadeira, mas na verdade tem um fundinho de verdade, né? Mas o pessoal fala, nossa, eu tenho medo de emagrecer e ficar desumilde, sabe essas brincadeiras assim? Não é disso que eu tô falando, de que você vai emagrecer e vai perder sua essência. Na verdade, a tendência é que você melhore. Se você tiver virtudes, a tendência é que você fortaleça as suas virtudes. Se você tem coisas positivas, a tendência é que você enalteça as suas coisas positivas, que você fique melhor ainda e não pior. Mas não tô falando de mudar a essência, mas sim você vai ter que mudar a sua identidade. Sua identidade, né, sua autoimagem é o que você acredita sobre você, é o que você pensa e sente, o que você conclui de você mesmo. E se isso não acontecer, você vai gerar esse conflito entre o lado de fora e o lado de dentro. E você vai tender a voltar para quem você era antes. Então, isso é basicamente o que está por baixo dos panos do efeito sanfona. A pessoa emagrece, engorda e às vezes engorda mais, né? Emagrece, engorda mais um tanto. E fica nesse vai e vem eterno, não consegue sustentar os resultados. Tudo isso tem a ver com a constância que a sua autoimagem vai te permitir ter. Por quê? A sua autoimagem ela vai ser alimentada pelos seus hábitos.
São os seus hábitos, os seus comportamentos, tudo que você faz que vai fortalecer o que você acredita sobre você. E quando você fortalece o que você acredita sobre você, o seu lado de fora, ele vai ficar cada vez mais alinhado com o que você é. Não vai gerar mais esse conflito, não vai gerar mais esse mal-estar, digamos assim. Então, se você, por exemplo, você começa a alimentar dentro de você uma autoimagem de que você é saudável, você começa a treinar. E porque você treina, você é saudável. E você é saudável porque você treina. Aí sim você começa a estabelecer uma via que é bidirecional. O lado de fora está alinhado com o lado de dentro com o de fora. E isso vai fazendo com que você gere esse estado de congruência novamente. E aí o seu lado de fora, né, o seu corpo mais magro, não vai gerar conflito com o seu lado de dentro. Por quê? O seu lado de dentro é uma confirmação do lado de fora e o contrário também é verdadeiro. Conforme você se vê, isso pode acontecer, provavelmente já deve ter acontecido com você, mas conforme você vê o seu corpo mudando, você vai sentindo os resultados, você percebe uma roupinha mais leve, você sobe na balança e vê que você perdeu um peso, isso confirma para você mais um pouco da sua autoimagem positiva que você está alimentando. E isso vai reforçando esse ciclo. E para tudo isso acontecer, o seu sistema nervoso ele precisa estar calmo, relaxado e se sentir seguro com a mudança que você quer fazer. E é aqui que entra a minha metodologia no sistema vago. Porque quando o seu corpo está em estado de relaxamento, o seu nervo vago está ativado, está mandando sinais positivos para o seu corpo ele começa a sair desse estado de alerta, desse estado angustiado que ele fica e dá espaço aí para novas conexões neurais. O sistema vago ele é composto por 4 pontos principais, sendo o primeiro esse da autoimagem que eu acabei de comentar com vocês, que é chamado vínculo interno, que é a forma como você se relaciona com você. É o que você acredita sobre você mesmo. E o segundo ponto é o ponto da autorregulação, que é você tá com o seu sistema nervoso mais calmo, mais controlado, você ajustar as respostas que o seu cérebro tem diante do processo de emagrecimento, diante das coisas que estão acontecendo, para que essa autoimagem ela vá se assentando e seu corpo vai entendendo que é seguro ser diferente, que é seguro ser magra, que é bom para você ser magra, porque às vezes o seu corpo entende o emagrecimento como um perigo e isso também faz com que você atrase os seus resultados. O terceiro ponto, o terceiro ponto é chamado guia de decisões, que tem a ver com os nossos valores, enfim. E o quarto ponto tem a ver com as opções conscientes, né? Que é colocar as coisas em prática. E assim, não vou entrar muito em detalhes, porque eu deixei este vídeo aqui, que eu vou deixar nos cards, onde eu explico melhor sobre os 4 pontos, né, do sistema vago, para você entender melhor e aprender como se colocar em estado de congruência, como se alinhar para que você manifeste do lado de fora uma mulher que é naturalmente magra. Porque você não está apenas emagrecendo, você está realmente se tornando uma nova mulher, num novo corpo. Quando o emagrecimento é gradual, ele é no ritmo certo, que respeita o seu corpo, dá tempo do seu cérebro se adaptar à sua nova versão. Dá tempo dos novos comportamentos moldarem a sua identidade. Mais importante de tudo, isso evita o conflito entre o seu corpo e a sua identidade, entre você por fora e você por dentro. Imagina que é como construir uma casa. Se você querer construir muito rápido, talvez você não faça uma base muito sólida e talvez depois de um tempo as paredes comecem a rachar. Mas se você construir a casa no tempo certo, esperar o cimento secar, esperar a estrutura realmente se consolidar, qualquer tempestade pode vir que a sua casa vai continuar de pé. Então, na verdade mesmo, o problema não é você emagrecer rápido ou devagar. O problema é você não se tornar a pessoa que sustenta esse resultado depois que ele chega. E isso exige sim tempo, intensidade, exige intenção, exige planejamento e exige companhia e orientação. Então não se trata de ser mais lento ou mais rápido, mas sim de ser mais profundo e mais verdadeiro. Porque quando você coloca o seu corpo e a sua mente na mesma página, no mesmo ritmo, emagrecer é uma consequência inevitável de quem você é. Emagrecer não é uma mudança de peso, é uma mudança de identidade. É sobre isso que eu tanto falo aqui no canal, no meu acompanhamento individual para as minhas clientes e também dentro da comunidade Reintegra.
que é a minha comunidade de mulheres que entenderam o que você acabou de entender, que emagrecer não é só fazer uma dieta, é uma jornada de transformação interna, é sobre você aprender a respeitar o seu corpo e a se tornar a melhor versão de você, não buscando um resultado externo, mas buscando um sentido dentro de você. Além da comunidade, você vai ter um grupo de mulheres que vai te apoiar, que estão na mesma jornada que você, que vão compartilhar histórias, que vão compartilhar insights, dicas. Eu vou estar sempre respondendo você lá dentro do grupo. Você vai ter aulas ao vivo e gravadas comigo sobre esses temas aqui que você vê no canal, sobre mentalidade, sobre essa questão do nervo vago, regulação do sistema nervoso. Você vai ver muito sobre alimentação também, focada na microbiota intestinal, para melhorar a sua saúde, desinflamar o seu corpo. Vai ter aulas sobre planejamento, rotina, sobre como você emagrecer de acordo com o seu corpo feminino e não indo contra ele, né? Para você aprender sobre os seus ciclos e como que o corpo feminino emagrece, para que você se torne realmente uma mulher mais feminina também, de por dentro e por fora. Você tem também um caderno de jornada, que é um PDF cheio de ferramentas para você utilizar durante todas as aulas. E mais importante de tudo, você vai ter orientação. Você vai ter a minha orientação do seu lado durante um ano. Então, se você se conectou com essa ideia, então, se você gostou desse vídeo, se você se conectou com a minha ideia que eu tenho para te trazer, eu convido você a vir aqui na descrição desse vídeo, onde vai ter um link, vai ter o primeiro link da descrição, onde você pode conhecer mais sobre a comunidade, vai ter mais informações, você vai poder falar comigo para você entender melhor do que se trata, ver se faz sentido para você. E eu vou amar te ver dentro do grupo. Então esse era o conteúdo de hoje. Se você gostou, compartilhe ele com mais pessoas que podem se beneficiar desse conteúdo. Um beijo e até o próximo vídeo.